Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Inspira Play, seu podcast de gestor para gestor. Bom, galera, no episódio de hoje a gente vai abordar um tema que é crucial na vida dos empreendedores, que é venda complexa e Account Based Marketing, mais conhecido como ABM. Essas estratégias, só para vocês entenderem um pouco melhor, são especialmente relevantes para as empresas que enfrentam desafios na geração de leads de alto valor. Então, se você busca conquistar mais clientes, aprimorar os seus resultados e se destacar no mercado, no nicho que você atua, esse episódio é ideal para você. Aqui a gente vai compartilhar dicas práticas que podem verdadeiramente impactar seus esforços de vendas. Então, para essa conversa, eu vou falar aqui agora com cada um, né? A gente convidou o Fabiano Brito, que é o fundador, o CEO da Inspira Capital, que tem uma vasta experiência com vendas. Então, muito obrigado por ter aceitado participar desse episódio, Fabiano. Eu que agradeço, Ricardinho. Tamo junto. Tamo junto. Chamei também o Gabriel Lara, que é Sales Manager da Inspira Capital e também tem uma vasta experiência com vendas. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bom? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Né? Então, assim, já que vocês estão ouvindo aí, não sei se vocês têm conhecimento disso, no episódio passado a gente falou com o Gabi e com a Márcia sobre vendas também. Então, vale muito a pena conferir esse episódio. Obrigado pela participação, Gabi. E a gente tem um convidado que é mega especial, que é o Marcelo Park. Ele é CEO e founder da plataforma Tech, que é a primeira empresa adquirida pelo Nubank. E além disso, ele é profissional full stack em go-to-marketing B2B de altos tickets. Então, muito obrigado pela participação também, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Fala, cara, prazer estar aqui. Só um detalhe, cara, para a edição aí. Eu fui CEO, vendi a plataforma Tech, tá? Não sou mais CEO da plataforma Tech. Tá bom, então a gente pode fazer assim, eu vou voltar, tá bom? Oh. Então eu falo qual que é o correto que você quer que eu diga Foi que você CEO. Só founder. Foi CEO. Foi Foi CEO. founder da Foi plataforma ele. Tech. Tá bom. Então vamos lá de novo. E também o Marcelo Park, que foi CEO e founder da plataforma Tech, que foi a primeira empresa adquirida pelo Nubank. E além disso, também ele é um profissional full stack em go-to-market B2B de altos tickets. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Fala, Ricardo, prazer estar aqui, cara. Prazer. Então, galera, a gente vai começar aqui o bloco de perguntas e de uma forma diferente hoje, eu não vou fazer as perguntas. Exatamente isso. Já foram 6 episódios, a gente está indo para o nosso 7º episódio e não sou eu que vai fazer as perguntas. Hoje eu vou deixar para os pessoais que são aí especialistas, essa conversa vai ser extremamente bacana. Então, pessoal, é com vocês. Valeu, Ricardo. Bom, vou tomar a frente aqui, pessoal. De novo, né? Acho que vai ser um papo bem interessante. A ideia aqui é aproveitar a especialidade do Marcelo em ABM Marketing, já que é esse o foco do episódio, né? E eu e o Fabiano vamos fazer aqui uma espécie de bate-papo entrevista, tá, Park? Vai ser essa dinâmica, a gente vai colocando e contribuindo com dúvidas e explorando o máximo do seu conhecimento aí. Bora. Beleza? Bom, eu vou começar fazendo a pergunta assim, para deixar todo mundo na mesma página, quem está ouvindo a gente, né? E aí eu queria que você começasse definindo para a gente dois conceitos, né? De como você classificaria e como que você descreveria o que é uma venda complexa e o que é o ABM Marketing. Assim, acho que são duas bases para entender a discussão das próximas perguntas e para onde vai o nosso assunto. Então, como você definiria assim esses dois termos? Se a gente fosse dar um Google no Marcelo Park com esses termos, como você colocaria a descrição? Boa, então vamos lá. Vamos começar por venda complexa, né? Acho que vale fazer um contraste. O que não é venda complexa? A venda complexa, ela se diferencia muito da venda mais transacional, que é aquela venda que o cliente liga para você, pede um orçamento, tira algumas dúvidas, sei lá, prazo de entrega ou tamanho da embalagem e tal, e fecha o pedido, né? É muito transacional. A venda complexa é um pouquinho mais complicada, né? Então o cliente primeiro está pensando se faz alguma coisa ou não. Então é uma compra complexa. Acho que esse é o ponto. É uma compra de alta consideração, em que as variáveis, em que os requisitos da compra, para quem está comprando, não estão claros, não estão 100% claros, né? A pessoa tem uma noção, mas não tem 100% claro dos requisitos. É um pouco mais difícil, ou razoavelmente difícil, comparar fornecedores, porque os critérios não são muito, por vezes, não são muito objetivos, às vezes são mais subjetivos. E tipicamente isso aí está associado a serviços profissionais, então serviços de advocacia, consultorias, treinamento customizado e
por aí vai, serviços profissionais. E, eventualmente, softwares de uso mais crítico ou softwares mais caros. Então, por exemplo, talvez um software ou uma máquina que você vai colocar na linha de produção de uma fábrica. Uma máquina super cara ou um software que controla a produção e, se ele falhar, ele para a produção. Então, esse tipo de compra acaba casando muito bem com o que a gente chama de vendas complexas. Mas existe uma régua, Park, para definir? É um ticket que limita uma venda complexa? É um número de stakeholders envolvidos nessa compra? Ou é muito subjetivo também, como você está explicando? Bom ponto. O pessoal às vezes costuma falar alto ticket, né? Ou muitos buyer personas, muitos compradores envolvidos. De fato, uma venda complexa tem uma tendência maior, ter mais pessoas participando do processo de compra, né? Às vezes, a Gartner fala, em média, né? Se você estiver vendendo para o Enterprise, você acha que 15 pessoas que participam no processo de compra. É gente pra caramba, né? E cada uma dessas pessoas pode cortar e impedir teu negócio de ir para frente. E do ponto de vista de ticket, eu não coloco um número, mas para ter uma referência, pelo menos aí contrato anual acima de 100 mil reais. Né? E por quê? Porque o ticket alto depende de quem está comprando. Sei lá, para uma empresa muito grande, 100 mil reais, às vezes não é um valor tão significativo. Mas para uma empresa de pequeno e médio porte, 100 mil reais é relevante. Então é relativo o número. Boa. E aí agora vamos fazer o mesmo exercício para a ABM Market. Explica para a gente um pouco do conceito e também se tem essa régua de onde aplicar, se tem um pré-requisito ali na aplicação do ABM Market. Boa. Então vamos lá. O que é o ABM, né? O que são essas 3 letrinhas aí? É o Account Based Marketing. Né? Então, é o marketing baseado em contas. Então, antes de definir o ABM, deixa eu até definir o que é conta. Conta é uma empresa, né? Qualquer empresa, que já é cliente sua, ou que tem alto potencial de ser um bom cliente. Às vezes é uma empresa que você nem conhece ainda, mas que tem fit com o que você oferece. Tá? Então, isso é uma conta. Então, o que é o marketing baseado em contas? Ele é um marketing que, diferentemente dos outros, em que você quer espalhar para todo mundo, né, quem você é, quem que tua empresa faz, você vai fazer muito direcionado para essas contas em específico. Tá? Então, é um marketing altamente focado, altamente direcionado. Sobre a régua. Qual é a régua aí para eu começar o ABM? O que teria assim? Existe uma régua ou eu posso, independente do meu ticket, do meu produto, eu tenho a possibilidade de usar a ABM Market? Bom ponto. Eu acho que não tem, de fato, eu acredito que não tem um número em si, mas a principal característica, né? Quem está comprando é uma compra complexa ou uma compra transacional? Tá? Se for uma compra transacional, até dá, desde que seja uma compra transacional, mas que vai ser recorrente. Então, sei lá, imagina que você é um distribuidor de algum produto que a compra é um insumo recorrente. Aí você pode utilizar a BM, porque o LTV, né, não é o ticket, o primeiro ticket em si, mas o tal do LTV, o Lifetime Value, né, o quanto que esse cliente, no total da vida dele de relacionamento contigo, vai te gerar de receita. Então, se for um LTV alto, aí vale usar a ABM. Eu não coloco. Acho que a régua é até mais baixa do que o vendas complexas, tá? Apesar do pessoal dizer que a ABM é só para altos tickets, que é só para vender para enterprise, porque vale pensar assim: o ABM ele é direcionado, então não quer dizer que ele precisa ser um ticket alto, né? Boa. Fabiano, vou usar você como minha régua aqui de estamos na mesma página. Pelo que o Park explicou, né? A gente consegue seguir? Ficou com alguma dúvida? Completaria alguma coisa aí do seu lado? Cara, eu Falando acho. assim, né? O Fabiano também entende bastante do assunto, mas a gente vai usar ele aqui como o gestor no exercício de experiência. Sim, sim. Uma das nossas missões na Inspira, e a gente está super feliz do Parque ter aceitado aí o convite, é traduzir, né, simplificar muito a vida dos gestores. Então, sempre um encontro com o Parque ou um trabalho em conjunto com o Parque é uma aula, a gente aprende muito, a gente agrega muito, né? Então, a ideia do podcast é isso, agregar de maneira gratuita para que todo mundo cresça. Então, traduzindo aí um pouco no sentido do que, e validando, né, Parque, ver se a gente captou muito bem, eu acho que a grande pergunta que a gente precisa se fazer antes de pensar em ABM é, cara, o que que eu quero com isso, né? E às vezes é uma coisa tão óbvia, mas os gestores, eles vão pegando uma série de gurus na internet e tentando aplicar, e às vezes não dão nem o timing para medir
se aquela estratégia, às vezes não foi uma estratégia ruim ou foi um timing ruim, mas eu acho que vai muito disso, né? Muita gente acaba, você falou super bem, e aí eu queria validar até para esclarecer para quem está nos ouvindo, né? A gente fala em altos tickets e a gente sempre entende que isso é para grandes empresas vendendo para grandes empresas. Eu acho que o grande X, que até te ouvi falar isso em outros momentos e queria que você tocasse nisso também, complementando, cara, não necessariamente, né? Eu posso ser uma empresa pequena que tem uma estratégia direcionada e até faz mais sentido, porque eu vou usar recursos de maneira cirúrgica e aí eu consigo medir o meu payback de uma maneira melhor. Então, se eu tenho pouco capital, por exemplo, para investir em tráfego pago, faz ainda mais sentido eu olhar para a ABM do que eu sair usando qualquer estratégia que todo mundo usa. Se o cara tem um grande caixa, faz sentido talvez ele usar a ABM mais outras coisas, elas não são excludentes. Faz sentido? Estamos entendendo bem aí? Com altíssima precisão, Fabiano. Você deu um exemplo muito bom, né? Que é justamente isso. Qual que é a vantagem do ABM? A principal vantagem do ABM é que ao invés de... Então vamos fazer um contraste com o marketing mais tradicional, em que no marketing tradicional, cara, fala para todo mundo sobre o que você faz, fala para todo mundo seu produto. Um exemplo extremo é, nossa, vamos fazer um anúncio no intervalo do Jornal Nacional. Vai te custar milhões, dezenas de milhões de reais, né? E vai atingir todo mundo. Putz, você está diluindo. Então, além de custar caro, você está diluindo o seu investimento. Né? E no outro extremo, putz, vamos fazer o seguinte, vamos focar em somente empresas do setor financeiro que atendem pequenas e médias empresas do estado de São Paulo. Super segmentado. E aí você identifica essas empresas, você identifica essas contas, e você vai fazer uma campanha altamente direcionada para essas empresas. Talvez sejam 10, 20, 50, mas é facilmente contável. Você sabe nomear cada uma delas, você consegue descobrir quem que é, sei lá, quem que cuida de marketing lá, para você poder direcionar e fazer esse... Imagina que você vende a solução de marketing, né? Então é exatamente isso, altamente preciso. Boa. E eu vou fazer um link aqui com a minha próxima pergunta, exatamente com o que a gente está discutindo agora, né? Com o que o Fabiano trouxe, o que o Parque mencionou. A gente percebia que antigamente só as grandes empresas, acho que com uma estrutura de marketing mais robusta, trabalhavam o ABM Marketing, né? Eles tinham essa visão e tudo mais. Com a saída da pandemia e muitas mudanças no cenário das máquinas de vendas, né? Que vem há anos aí fazendo inbound e outbound, era o que os gestores de venda sabiam fazer. Mas a gente teve uma mudança no comportamento dos próprios leads, dos prospects, né? De como consumir conteúdo, do que clicar, do que fazer. E a gente agora começa a ver pequenas empresas, médias empresas a olhar para isso, olhar para essa estratégia de ABM Marketing. Então a pergunta é, quais são os principais desafios assim dessas oportunidades resultantes dessa transformação, Parque? Por quê? Eu estava acostumado a fazer inbound e outbound, eu sei me comportar com o lead que vem dessa máquina. É a mesma maneira que eu me comporto com o lead que vem da ABM? Tem outra estrutura, tem outro cenário? Como que ficaria nessa mudança assim pós-pandemia desse cenário de eu ter mais uma captação ali, além do inbound, outbound, o ABM? Boa, Gabs, gostei. Cara, acho que esse é o primeiro ponto, né? O Gabs já deu uma dica muito boa. Os leads não são todos iguais, né? O lead inbound tem um comportamento diferente do lead outbound. E o ABM, como é que fica? O ABM, gente. Então, como é que é o lead ABM? Então, ABM é um nome bonito para prospecção, tá? Porque é uma prospecção on steroids, né? Turbinada. É uma prospecção altamente customizada, personalizada e altamente relevante. Então, quando Seria vem um uma vez, outbound 2.0, Parque? eu colocaria um outbound 5.0, tá? Muito para frente. Por quê? Então, como é que vai ser o comportamento desse vídeo? Uma vez que você conseguiu o primeiro ponto de entrada, né? Então, quando ainda está na equipe de ABM, né? Essa equipe vai estar trabalhando e aquecendo essa conta. Então, vai fazer o primeiro contato, vai conseguir esse FaceTime, esse cara a cara, e alimentando essa pessoa com coisas relevantes. Vai muito conteúdo relevante, tá? Então, já toca no assunto que você falou de conteúdo, né? Quando chega no Account Executive, o comportamento desse comprador vai ser muito similar a quem vende inbound. Por quê? Qual que é a característica do comprador de inbound? Já está altamente interessado no teu produto ou serviço. Já tem uma alta intenção, ou
média para alta intenção de compra de alguma coisa, talvez não seja a sua ainda, mas está interessado no assunto. O outbound, cara, eu estou resolvendo 1 milhão de coisas aqui, o que é esse e-mail chato caindo no meu inbox? Né? Que é um comportamento muito diferente. Então, o ABM, quando chega na fase do closer, né, do account executive, é para ter um comportamento muito similar do inbound, do lead inbound. Tá? E o outro ponto que eu achei bem legal que você falou, putz, eu estou habituado a fazer o inbound, o outbound, que foram as grandes escolas, né, que a gente acabou absorvendo. Né? E aí, acho que vai pegar o livro do HubSpot, do Brian, lá, o livro inclusive de Receita 2009, Previsível. E o Receita Previsível da Aaron Ross, que é de 2011. Gente, tem Sim. mais de 10 anos. Né? Qual é o ponto? Não é porque ficou velho, não é esse o ponto. O ponto é que essas coisas foram altamente difundidas por mais de uma década. Ou seja, esses canais já estão saturados. O comprador já sabe a minha estratégia, né? Isso, exatamente. Para pensar assim, se coloca no lugar do comprador. É o dia inteiro sendo bombardeado por outbound ou por ações de inbound. Conteúdo. Gente, inbound e conteúdo acabam se associando muito, né? Tá saturadíssimo. Conteúdo, blog. Né? E agora com o IA, vai piorar muito isso. O IA agora vai produzir ainda mais conteúdo de baixa qualidade, que já estava acontecendo, de blog post, em social media, o que for, e mais ainda outbound automatizado, que também é de baixíssima qualidade. Ou seja, esses canais vão ficar pior ainda, vão ficar ainda mais saturados. E aí, o que você vai fazer, né? A sua empresa, como é que você vai fazer para ganhar a atenção do teu comprador? Nesse mar de coisas. E aí eu acho que a ABM ganha bastante espaço, justamente por causa da personalização e da relevância. Gente, queria só complementar o que o Parque falou. Tem um fator aí que até no inbound está acontecendo muito. Nem sei se eu falaria inbound, mas o pessoal chama muito de lançamentos, né, dos infoprodutos, etc. Que é justamente isso. Tudo que funcionava, o que era o comum da gente ver, né? O cara fazia 1, 2, 3 lives e na final ele vendia o curso dele. Isso antes era uma surpresa e funcionava, e funcionou muito bem. E aí, por quê? Né? Aí o pessoal sempre comentando sobre isso. Perdeu o efeito surpresa. Né? Então, aquilo que você era engajado por aquele conteúdo de alta relevância, o cara estava entregando aparentemente tudo no primeiro encontro, na primeira masterclass, etc. E aí você falava, cara, se eu já aprendi tudo isso de graça, eu vou querer muito mais depois. Só que agora o cara nem engaja para entrar, dependendo do infoproduto, porque ele sabe que aquilo é só uma isca. Então, perdoe o efeito surpresa, né, que é o que o Parque está trazendo e ajuda muito a gente. Eu acho que isso vale para qualquer estratégia no negócio, né? Se eu quero fazer algo e isso não tem uma certa relevância, ou se isso está todo mundo fazendo, está no momento de eu repensar. E o mais incrível, né? Essa onda passa, isso já não é mais novidade para todo mundo, e tem muita gente começando um negócio agora, nesse exato momento, que pode estar nos ouvindo e seguindo exatamente a mesma coisa. Porque o cara está fazendo, vai dar certo, eu vou replicar. E aí a provocação que fica, e eu acho que a gente vai, né, não vamos só problematizar, a gente vai trazer possíveis soluções agora, claro, mas acho que a grande questão é sempre se questionar. Pô, cara, tô fazendo isso, não tá fazendo mais sentido. Empresas do mesmo segmento estão fazendo, legal, mas o cara tá tendo X resultado. Mas qual que é o tamanho do investimento que ele tá tendo que fazer para ter X resultado? Então, talvez ele tá aumentando o faturamento, mas ele não tá trazendo um cliente ideal que vai dar churn ali na frente. E a gente não sabe, a gente está olhando para o quintal do vizinho, a grama sempre mais verde, a velha história, a gente acha que está dando certo. Então, acho que uma outra questão que eu queria trazer para problematizar isso é se questionar e voltando a falar sobre essa estratégia se pagar. E aí a gente volta para o ABM ganhando espaço, né? Complementando o que o Parque fala por último ali, que aí o ABM ganha grande espaço, que é isso. A gente quer ser uma equipe com 1.000 pessoas de artilharia, cada um com uma espingarda, ou a gente quer 1 ou 2 snipers, né, fazendo o trabalho ali de fisgar o cliente certo, de alta recorrência, né, enfim, eu acho que é muito isso aqui que eu captei, né, e a gente estamos tentando sempre revisitar esse processo para ir nesse sentido, né. Perfeito, e acho que você conseguiu resumir bem, que é justamente esse lance de pensar a estratégia, o que você quer de resultado, é justamente o go-to-market. O que é go-to-market, gente? Né? A tradução literal, ida ao mercado. Então, como é que eu vou levar o meu produto ao mercado? E aí, como é que você faz?
você tem que pensar quem que é o teu público-alvo, quem que é a tua audiência, quem é o perfil do teu cliente. E entender quais tipos de táticas de marketing e vendas vão funcionar melhor. O canal já está saturado, não está saturado, que nem o Fabiano falou, putz, formas de lançamento. Para determinadas audiências, forma de lançamento já está batido. Para quem trabalha com marketing e vendas, isso aí não funciona. Mas talvez para segmentos menos digitalizados, sei lá, vou chutar aqui, talvez segmentos mais tradicionais, sei lá, talvez alguma coisa do setor da saúde, logística, talvez funcione. E aí, isso que você tem que pensar na tua estratégia go-to-market. Quem que é essa minha audiência, né? Quem são esses compradores, e qual que é a melhor tática de marketing e vendas para eu entrar. Outbound e inbound. Está muito saturado em vários setores. Para alguns setores, talvez menos. Talvez funcione. Então, não é que inbound e outbound não funciona. Depende do que para onde você está mirando. Agora, que a ABM, de fato, tem se mostrado mais efetivo? Sim, e tem um racional muito claro. Justamente por conta da saturação desses outros canais que a gente falou, inbound, outbound, conteúdo, aí você tem que brigar por SEO, né? Tá ficando cada vez mais caro fazer também essa parte de conteúdo e gerar tráfego orgânico. Né? A parte de anúncios online também. Ou seja, o que você está fazendo? Você está jogando dinheiro para todos esses canais que estão altamente saturados e que vai ser difícil conseguir atenção do teu cliente. Uma abordagem alternativa, mais recente, né, é o ABM. Boa. Esse ponto que você trouxe, Park, traz já um link interessante com o próximo levantamento que eu ia fazer, né? Uma das minhas experiências em trabalhar perto do Park já foi ver ele trabalhando com questão de posicionamento da marca, né? Mudar posicionamento, mudar a estratégia aí da marca, que é o go-to-market, né? Como eu vou me colocar perante aos meus clientes, ao mercado e tudo mais. Eu queria, Park, te fazer a pergunta relacionando o posicionamento com o impacto na área de comercial. Então, basicamente, quando que eu preciso olhar para os meus resultados e entender e também como eu faço isso, na verdade, né? Então, eu estou olhando que meu comercial não está indo e conseguir perceber que é o meu posicionamento, é a maneira que eu estou me colocando no mercado que está atrapalhando. Você teria um diagnóstico, uma maneira de fazer isso? Porque eu sei que se eu chegar para você e falar, Mark, me reposiciona, você vai reposicionar de acordo com o que eu quero. Mas como que eu consigo fazer um diagnóstico de que o que está me impactando é a maneira que eu estou me apresentando para o mercado? Boa. Cara, excelente pergunta. Eu vou propor um teste muito fácil que cada pessoa pode fazer sozinho. Tá? Então, entra no teu próprio site, no site da tua empresa, ou pega o teu deck, né, os teus slides de vendas lá, em que você tem que apresentar o que a empresa faz, né, qual que é a proposta de valor, para quem que vocês vendem. E troca o nome da tua empresa por a de uma concorrente. E vê se tem algum impacto, ou se vai dar na mesma. Tá? Porque no fundo, e aí o teste contrário é o seguinte, descreve, pega as palavras que estão no site ou no teu slide de vendas e tira o logo. Se você apresentar aquilo, a pessoa consegue identificar que é a tua empresa? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Marcelo Parque. Eu sou um cara que não sou muito conhecido, ainda tenho uma audiência pequena, meu site é pequeno. Mas quem me conhece, se eu colocar assim, ó. Aliás, deixa eu começar com o teste primeiro. Sei lá, muita agência de marketing coloca assim, ó, a gente ajuda você a aumentar suas vendas. Tá bom? Você pode colocar o nome de 10 agências de marketing diferentes, todas vão falar a mesma coisa. Tá? Não tem diferenciação. E é um assunto, é um messaging, né, uma proposta de valor muito batida. Então, fraco. Agora, pega o meu caso. Eu não sou muito conhecido, mas quem já me conhece, eu falo assim, ó, eu não vou falar meu nome. Cara, quem que você conhece que é especialista em go-to-market B2B de altos tickets? Marcelo Parque. Exato. E não precisa colocar o meu logo, não precisa colocar meu nome lá. Façam esse teste com a sua própria empresa. Por o que vocês são conhecidos e o que vocês querem ser conhecidos. Vocês já são conhecidos pelo mercado, assim? Né? E se você trocar o logo, né, na frase, vamos falar, não, isso aqui pode ser outra empresa também? Se você passar no teste, cara, teu posicionamento, ó, tá joinha. Agora, se ficar e trocou o logo e tanto faz, tanto fez, né? Eu não sei contar em quantos cafés eu já falei isso com o Fabiano, sobre estou cansado de site genérico que não diz o que a empresa faz e eu não consigo entender a diferença dela no mercado. E eu acho que essa é a chave. Acho que o Fábio quer complementar. Cara,
Parque. Eu espero que quem está nos ouvindo aí já esteja abrindo o PPT, abrindo o site já agora, porque, assim, curiosamente, eu não faço exatamente isso, tá, Parque? É novo isso que você está falando, mas curiosamente eu entro no site da empresa, sei lá, 3 a 4 vezes na semana e olho, e aí eu vejo um errinho aqui, vejo um errinho ali, já falo com os devs, e eu tô sempre olhando, eu entro no meu LinkedIn, olho o meu perfil várias vezes, aí eu fico me perguntando se isso é, né, é complexo de alguma coisa, mas não, é sempre um olhar de acabei de me conectar com alguém. Como essa pessoa está me vendo nesse exato momento? E aí eu fico sempre me questionando. Minha esposa que me aguenta, cara, ela fala: Meu, você é maluco? Você ouve seus próprios áudios, você fica entrando no próprio LinkedIn, várias vezes por semana. E aí por quê? Eu tô sempre me questionando se aquilo continua relevante. E eu não tô falando aqui para falar, o Parque falou, eu já faço. Não, é um pouco diferente, mas é no sentido de se questionar. Porque eu acho que uma coisa perigosa que está acontecendo, independente das vendas, não saindo do tema, e a gente aplica isso nas vendas, aplica isso no messaging, é a gente achar que algo é absoluto. O absolutismo, ele vai falhar daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto ou daqui a 1 ano. Porque as coisas não são excludentes e a gente precisa adaptar, melhorar, porque o tempo está mudando, tudo está mudando, porque no final do dia o comportamento humano do outro lado muda. E se o comportamento mudou, eu preciso adaptar a minha mensagem. Então eu queria só mais 1% de complemento que o Parque falou, tá perfeito, mais uma provocação de, primeiro, se conseguir chegar nessa singularidade que o Parque já consegue, quando fala de auto e você já consegue, então você está super de parabéns, por isso que a gente é seu fã aqui, a gente gosta de estar com você, e é de verdade. Mas talvez a gente não consiga essa singularidade, porque cada vez tem mais empresas fazendo o que você faz. Mas acho que a segunda pergunta seria, tá, eu não consigo agora, mas eu consigo impacto nessa mensagem? Então, por exemplo, a Inspira a gente já mudou várias vezes. Hoje a gente está como hub de soluções que descomplica a vida de gestores. Já está um pouco mais claro, porque a gente tem um portfólio muito grande. O segundo passo, talvez, é nichar mais o portfólio, enxugar mais o portfólio para ter ainda mais relevância naquele nicho. Então, a gente tem um desafio muito grande, porque a gente acaba resolvendo muitos problemas, mas às vezes eu complico essa mensagem, eu preciso descomplicar minha própria mensagem. Então, é muito legal você falando, eu já estava aqui, né, olhando aqui para a esquerda, o efeito memória, pensando, cara, preciso olhar de novo, né? O Gabs entrou faz pouco tempo e eu fui bater um papo com ele, a gente revisitou isso. E aí vem as críticas dos olhares de fora que são muito válidas. E aí vai mais uma coisa para o gestor, né? Cara, você tá ouvindo as críticas internas e externas como? Né? Com o cotovelo doído, tipo, nossa, que bom que você me falou isso. Vamos revisitar e mudar agora, sabe? É muito isso. Então, cara, muito legal que você trouxe, Parque. Bom, e aproveitando que a gente já está nessa parte mais prática, que eu amei a resposta do Parque, do exercício que ele fez, já fica aqui um corte maravilhoso para a gente levantar esse exercício. Vamos falar de primeiros passos, Parque. Decidir que eu não faço ABM, eu quero fazer. E aí, se você quiser pegar um recorte, uma empresa, dar um exemplo para ficar mais claro, o que seriam os primeiros passos para implantar uma estratégia de ABM? Qual seria o meu olhar principal? Assim, beabá, assim, o que você recomendaria desse gestor fazer de primeiro, de imediato? Perfeito. E aí eu vou dizer uma resposta, gente, é para go-to-market. Você vai ao mercado, independente se você vai usar ABM, inbound, outbound, o que for. A lição de casa número 1 é o tal do ICP. Ideal Customer Profile. Qual que é o perfil ideal do teu cliente? Tá? E se quiser facilitar, tira a palavra ideal. O ideal às vezes fica um negócio meio místico, né? Fala, cara, qual que é o perfil de cliente bom para você? Esse é o ponto. Tá? E tem que fazer isso a fundo. Tá? E tem que ir além das características que a gente chama de firmográficas. Tá? O firmográfico é o demográfico para a empresa, né? Afinal de contas, a gente está falando de contas, essas empresas. Então, qual que é a característica dessas contas? Então, vai além do tamanho, né? Não é só porte, faturamento e segmento de atuação. Isso daí é um começo, porque são informações que são públicas, são fáceis de encontrar. Mas quais outras características? Qual é a buyer persona que você tem que engajar? Vai ser a principal, né? Como fala, promotora do teu produto lá dentro dessa empresa. Né? Vai ser a champion. Então, e além do cargo, outra dica prática, há quanto tempo essa pessoa está na empresa? É uma pessoa que entrou nos últimos 12 meses ou uma pessoa que está lá há 10 anos?
É a pessoa que entrou nos últimos 12 meses e foi contratada para promover mudanças e melhorias, ou uma pessoa que está lá há 10 anos e que geralmente está associada a manter o status quo. Então, no meu caso, exemplo prático, quando eu tinha a plataforma Tech, era uma empresa de desenvolvimento de software customizado, né? A gente atendia muito das scale-ups, as startups já crescidas, né? E minha principal persona, meu principal champion eram CTOs. Então, não era uma regra de ouro, tá? Mas tinha uma alta correlação se o CTO tinha sido contratado nos últimos 9 meses e se tinha algum anúncio de capital, de aporte de capital também dentro dos últimos 12 anos. Ou seja, tá com grana, tá com caixa para promover mudanças e contratou um agente de mudança. Então não era 100% dos casos, mas uma grande... A gente olhou assim, e CTO novo, recebeu aporte, cara, prioriza esse deal, vai com tudo. Os outros a gente também olhava com atenção, claro, mas ali tinha uma alta correlação. Então esse é um exemplo prático de descrição de CP. Outra coisa, avançando. Era típico estar um código, né, a estrutura de código, a arquitetura muito ruim, muito bagunçada, e esse CTO foi contratado justamente para fazer isso. E muitas vezes a solução era montar uma arquitetura orientada a eventos. Eu estou entrando em termos técnicos aqui, tá, pessoal? Mas é esse grau de tecnicidade que vocês vão ter que entrar quando for fazer a descrição do seu ICP. Tá? Então, quando a gente vê essas características, cara, tá aumentando cada vez... São mais sinais de que vai dar certo. Não é garantia, mas é mais sinais. Ou seja, como é que a gente usava isso? Nas nossas campanhas de marketing, nossa produção de conteúdo, a gente vai produzir conteúdo sobre o quê? Sobre arquitetura XYZ ou sobre arquitetura orientada a eventos? Arquitetura orientada a eventos. A gente quer demonstrar que a gente é expert em arquitetura XYZ ou que a gente é expert em arquitetura orientada a eventos? Que a gente é expert em arquitetura orientada a eventos. Então, depois, toda essa parte do ICP desdobra no seu go-to-market. Para identificar o perfil do cliente ideal, para você prospectar melhor, para você fazer uma estratégia de conteúdo, né? Para você pensar em como é que eu entrego esse conteúdo. Onde que esse CTO consome conteúdo? É no LinkedIn? É procurando no Google? É em palestra? É em podcast? Qual podcast? Tá? Então, já dando um exemplão, mas passo número 1, faz a descrição do ICP e tem que ir além das descrições firmográficas. Tá? Você tem que pegar características também que não está público, que não está só jogar um Google, está público no LinkedIn. Você vai ter que descobrir outras informações que você só vai saber conseguindo conversar com a conta. Tem que ser um pouco de stalker, né? Tem que ter aquele bom VDR que faz ali. E uma dica bacana aí, complementando, a melhor maneira de você saber como que o seu público consome conteúdo é perguntando para o próprio público, né, Parque? Então você pega o seu cliente ali, alguém que você já tem contato, vira para ele na maior tranquilidade. Cara, como que você se informa? O que que você busca? Qual a primeira coisa que você lê no dia? E às vezes você tem respostas muito fora do óbvio, que você estava achando que era só LinkedIn, e aí você descobre que tem uma newsletter focada no seu público que você não conhecia, porque você não é o seu público, né? Você é o fornecedor dele. Então, perguntar ali sempre é a melhor fonte de informações. Isso aí. Boa. E ainda em partes práticas, me fala se tem algum indicador diferente, assim. A gente sabe os indicadores da máquina de vendas, do marketing tradicional. O ABM traz alguma novidade nos indicadores? Qual seria a primeira mensuração ali depois de fazer? Seria a tradicional conversão de leads ou tem algo novo? Muda bem, Gabs. Essa pergunta que você fez é um tema meio polêmico até, né? Porque na máquina de vendas tradicional é tudo lead. É o MQL, é o SQL, né? É o SAL, é tudo lead. Cara, em ABM, lead não importa muito. Não é que não importa, mas importa muito menos, né? Por quê? Porque o ABM, você parte da premissa, cara, eu sei quais são as empresas que eu quero abordar. Tá aqui. Então você tem lá as named accounts, né? As contas nomeadas. E você ter mais leads ou menos leads não importa tanto. O que importa mais é qual que é e aí é um indicador, grau de penetração naquela conta. Ou seja, dentro daquela conta, quantos contatos eu tenho lá dentro? Contatos estabelecidos. 2, qual que é a qualidade desses contatos? Ou seja, quais são os cargos? Né? Os cargos que eu tenho contato lá, são os cargos corretos? Né? É o champion, é o economic buyer, né? É o technical, né? É o avaliador técnico. E o outro é a facilidade que você tem em ter acesso a essas pessoas. Então muda, é um paradigma diferente.
de pensar. Lembra, ABM está muito associado à precisão. Você tem que ter alta precisão, não é volume, né? Quando a gente fala das máquinas tradicionais, acaba falando um pouquinho, dá um quê de mais leads, mais MQLs, mais SQLs, Traz mais leads SLs. que eu vou vender mais, né? Exato. E não é, em ABM não é bem assim. Em ABM é precisão. Cara, nessas contas, como é que está meu grau de penetração? Como é que está a qualidade da minha penetração? Tá mais associado a isso. Boa. E eu vou ter ali, né, o número de empresas que eu vou, se eu fizer uma ABM para 10 enterprises, então eu tenho os 10, eles são os meus 10 leads, né? E aí agora meu indicador vai ser quantas pessoas ali dentro eu estou trazendo a mais. Seria isso, pá? Isso, não quantas, mas se as pessoas certas. A qualidade delas, É isso então. aí. Vira Eu tenho uma taxa de penetração mínima que você precisa ter, né? Às vezes pode ser 2 contatos é o suficiente. Tá? Mas a ideia é que você vá aumentando. Conforme você vai engajando mais com essa conta, você vai avançando, né, no funil, você vai aumentando o seu número de contatos lá dentro. Por quê? Qual que é o grande lance de compras complexas? Né? Quem está comprando? Demora muito. 6 meses, 9 meses, 1 ano. E se o teu principal contato sai da empresa? Você vai voltar ao seu trabalho a estaca zero? Ou você tem outro contato lá dentro que pode te ajudar a manter esse deal andando. Você é Esse é o conhecido lance. por várias pessoas lá dentro também, né, para poder manter esse relacionamento. Isso aí. Claro que eu tenho uma dúvida em cima disso, é dúvida mesmo, e aí tá trazendo um case do que tem acontecido com a evolução dos clientes que a gente acaba ajudando quando a gente vai falar de marketing digital, que é algo gigantesco, né? Tem cliente que olha para o marketing digital só como ou SEO ou tráfego pago, né? E a gente tenta destravar isso na mente do cliente quando ele nos busca para uma demanda específica. E aí, até na venda, às vezes a gente não converte uma venda de propósito para dizer para ele, olha, isso não vai te trazer retorno imediato, porque você precisa revisitar uma série de questões antes, porque isso não vai vender, porque esse cara vai bater numa estrutura que não está conversando, ou seja, a mensagem não está correta, uma série de coisas. Obviamente, hoje a gente não vende para esse cara uma consultoria de ABM. A gente tenta vender para ele uma conscientização para ele olhar a jornada. E aí vem minha dúvida, né? O quanto revisitar a jornada, acho que a pergunta melhor é assim, o quanto algumas estratégias de marketing, como, por exemplo, o tráfego pago, que a gente faz tão bem aqui, pode entrar, e eu creio que entre, né, em alguns momentos do ABM para ajudar a acelerar, possivelmente, o processo de ABM. Porque eu entendo que, aí é dúvida, tá? Entendemos que o ABM ele está ali sendo capitaneado por um time ou por um executivo de vendas que está difundindo um relacionamento naquela conta, levando conteúdo relevante para aquela conta, para uma pessoa, para várias pessoas ali dentro, e ele está tendo apoio, possivelmente, do time de marketing, do time de vendas, para se aproximar, digamos, né, e criar uma relação verdadeira, uma relação genuína, pensando no lead time maior, pensando em projetos de alto ticket, ou seja, eu sempre falo, eu nunca, em nenhum lugar que eu trabalhei, fazendo até uma correlação com o Enterprise, eu nunca vendi o Fabiano. Do ponto de vista dos meus colegas, era um erro, porque os caras querem sair e levar carteira. Mas do ponto de vista dos meus empregadores, para quem eu trabalhei como executivo de vendas, era lindo, porque eu estava sempre vendendo as fortalezas da empresa. Consequentemente, eu fazia a empresa conversar com a estrutura da outra. Então, independente se o Fabiano, valia para o outro lado, o Fabiano saísse, aquela empresa continuava vendendo bem ali. E o contrário também era verdadeiro, porque a gente ia conectando as fortalezas de que ambos poderiam ajudar, né? Fornecedor, vendedor e cliente, etc. Então, compliquei a pergunta, mas revisitando. O quanto, né, o time, o marketing, ou o tráfego pago especificamente, para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo, pode contribuir ou não? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Contribui sim, inclusive é tática de ABM usar tráfego pago. Tá? Qual que é a diferença do tráfego pago tradicional? É que o tráfego pago tradicional não é muito direcionado. O tráfego pago do ABM, então, primeiro ponto, provavelmente não vão ser rios de dinheiro que você vai colocar em tráfego pago, tá? Vai ser um montante talvez menor, né, comparado com o tradicional, e é altamente direcionado. Então, como é que você vai fazer? Você vai utilizar muito campanha de retargeting, na campanha de retargeting no YouTube, vai ter muito, talvez esteja mais display ads do que disputa de palavra-chave, por exemplo. Tá? Palavra-chave
Cara, dependendo do contexto, dá para utilizar, tá? Mas o lance é, você tem que olhar para as suas campanhas de tráfego pago, assim, eu estou fazendo isso de forma direcionada ou está um negócio meio totalmente aberto? Se for direcionado para aumentar as chances de conversão daquelas contas, manda ver. Tá? E sim, então para deixar bem claro, tráfego pago é sim muito utilizado em ADM. Show. Dúvida esclarecida. E vamos caminhando aqui para o finalmente, né? Eu acho que trazendo a última pergunta aqui e até uma abertura de pitch, tá, Parque? É assim, eu queria que você desse a sua opinião e vendesse para a gente o ABM, trazendo os benefícios de alinhar essa estratégia, essas estratégias que a gente está falando, né? Posicionamento, vendas complexas e ABM, assim, como que hoje você, que faz isso muito bem, né, vendendo aqui um pouco do Parque, gente, hoje ele é um consultor que ajuda empresas a implantar esses processos, a redirecionar o go-to-market. Como que hoje você mostra esses benefícios e convence um gestor de que é isso que ele precisa, assim? Como que é o seu pitch hoje? Como que finalizar com isso? Como que você faz hoje? Para minha sorte, Gabs, eu não preciso convencer muito, tá? Porque normalmente o pessoal chega assim, Parque, tô tentando ir outbound e, cara, resultado muito fraco. Tô tentando inbound, resultado muito fraco, né? Ou quando chega no processo de proposta, conseguiu abrir um lead com inbound, outbound, avancei, mas chega na hora de me comparar com os concorrentes, cara, eu não consigo me diferenciar. E aí o argumento é preço. Então, eu não preciso convencer, porque as dores já estão lá. Eu só preciso mostrar, olha, como é que dá para resolver, quais são os potenciais problemas, né, que você está tendo de fato, e como é que resolve, né, que é justamente repensar o posicionamento, repensar o messaging, né, identificar, cara, quais são os seus pontos fortes? Respostas clássicas, tá? Cara, nosso atendimento é muito bom, e tecnicamente a gente também é muito bom. Tá, mas isso é o que o teu concorrente também fala, né? Isso aí é minimamente qualificatório. Se você não tem um bom atendimento e não tem técnica, né, não é tecnicamente bom o suficiente para entregar o serviço, o cliente vai te cortar sozinho. Então isso não é diferencial. Você precisa identificar o que são seus pontos fortes classificatórios que te colocam acima dos concorrentes. Então esse já fica a dica. Quem está pensando, quem usa como argumento, meus pontos fortes são meramente qualificatórios, que atendimento bom, ou eu respondo rápido, né, ou tecnicamente é bom, isso é mínimo, é a régua mínima. O que te coloca de diferente? Então tem que saber identificar isso. Né? E na maior parte dos meus leads, né, o pessoal que entra em contato comigo não tem isso claro. Então, cara, faz a lição de casa, se precisar de ajuda eu consigo identificar. Tá? E a resposta é, não está dentro de casa, tá? Pergunte para os seus clientes, tá bom? Os clientes vão saber melhor do que vocês. É isso, esse é o cenário comum. Então, eu acabo não precisando convencer muito, só preciso demonstrar, eu manjo do assunto, esse aqui são os casos que eu tive, né? E tem podcast que ajuda a divulgar, eu conto alguns casos. Olha meu track record. É outra coisa que eu acho estranhíssimo hoje em dia no mundo dos influencers. Você olha o perfil da pessoa, não tem passado. Qual faculdade fez? Qual empresa trabalhou? Todo mundo já foi estagiário, não tem problema colocar que foi estagiário. Eu fui estagiário. E tá tudo certo. Mas tem um monte de gente que é influencer que não tem histórico. Que estranho, né? Eu tenho, tá aqui, ó. Comprovado, né? Já construí uma empresa, vendi, não foi do dia para noite. O meu dia para noite levou 11 anos até eu vender a empresa. Tá? Então, tá ali. Acho que é assim que eu acabo me qualificando e os clientes ganham confiança. Mas o que eu faço, você colocou bem. Eu ajudo, então, quem está com dificuldade em aquisição de clientes, eu consigo ajudar. Muitas vezes o pessoal não consegue diagnosticar por que está com dificuldade, mas consegue diagnosticar que, cara, inbound não está funcionando, outbound está funcionando e eu não consigo me diferenciar e tem uma pressão muito forte por preço. Tá? Essas coisas aqui se resolvem com táticas de go-to-market corretas, adequadas para a tua audiência e para o teu serviço, acertar teu posicionamento e acertar o messaging. O que é o messaging? O messaging é como você comunica teu posicionamento para o mercado. Tá? E aí depois a gente desdobra numa estratégia de conteúdo, eu dei o exemplo, né? Arquitetura orientada a eventos. Né? Então, a gente vai desdobrar, identificar o que são os assuntos relevantes para quem está comprando de você, para você produzir conteúdo ao redor disso e se demonstrar como expert, como um grande conhecedor. Tua empresa se demonstra como expert nisso. Né? E aí você consegue ganhar confiança para poder se diferenciar e fechar negócio e defender teu preço. Bom.
Quer trazer algum complemento, Fabiano? Cara, acho que é só agradecer, né? Porque hoje aqui, com certeza quem está nos ouvindo, que está num momento parecido, quem não está hoje num momento de pensar, putz, cara, o outbound podia ser melhor, o inbound podia ser melhor, ou pior, empresas que estão aí há algum tempo com zero retorno, né? Então, e isso é incrível, né? E sai de uma tentativa ali, o mais comum que a gente vê de clientes que chegam até nós é que passaram por uma agência, segunda agência, terceira agência, e aí terceiriza essa responsabilidade, né? Pô, a agência não me resolveu. E às vezes a agência também não consegue ajudar porque está faltando muita coisa antes. E a gente fica feliz de muita coisa que o parque colocou, mesmo a gente, como Inspira Capital, a gente não sendo especialista em ABM, mas da gente sempre ter essa clareza de histórico, de case, de antes ter sido uma empresa de consultoria, né? A gente nasceu da consultoria mais tradicional e a gente hoje começa a ser, né? A gente fala que a gente é o braço direito do gestor, estando ali lado a lado revisitando. E uma das coisas que a gente tem falado para o pessoal é que não tem bala de prata, todo mundo fala isso, mas a gente reforça isso muito no sentido de estar revisitando a estratégia sempre, porque via de regra está faltando muita coisa básica, como o Parque colocou, que vão ser com certeza negativas para que às vezes uma estratégia excelente aconteça. Né? Posso contratar às vezes a melhor agência de marketing ou os melhores profissionais, mas o message está errado. E aí está todo mundo trabalhando com o message errado, aí deu tudo errado. E aí o que eu faço? Eu demito todo mundo, recomeço, não acredito mais ou fico com medo de contratar uma nova empresa. Então eu acho que é muito tudo que o Parque acabou de citar aqui, inclusive com questões práticas. Se a gente aplicar, cada um que está nos ouvindo aplicar agora, vai já sair dali muita coisa bacana, até para ajudar como insumo de, pô, tá, é uma agência de marketing que eu preciso agora? É ligar para o parque que eu preciso agora para bater um papo? É falar com a Inspira num pedaço aqui, porque a Inspira já tem várias soluções que podem me ajudar. É um pouco de cada disso, porque uma coisa não exclui a outra. Então, eu acho que esse pensar sobre isso é muito legal. E, claro, agradecer muitíssimo por mais uma aula, né? Parque sempre super didático, super prático. E é isso, também fico abismado com quem não tem histórico, Parque, porque são os nossos resultados, né, que demonstram o que a gente realmente é. Falar todo mundo fala, mas na prática ali, a forma que a gente executa, as pessoas que a gente interage, o legado que a gente deixa, as portas abertas que a gente deixa. E literalmente nessa sala aqui, somos prova disso, né, de vivência, que já fomos clientes um dos outros. E feliz demais a gente estar nesse papo juntos. Parque, Boa, muito valeu pelo convite. obrigado. Eu quero que você se despeça aí, gente. Além de seguir o próprio Marcelo Parque, que é no LinkedIn, que é uma fonte de conteúdo ABM, despede para a gente, Parque, deixando outras fontes assim, onde a gente consegue encontrar conteúdo de ABM, qual que seria o seu ponto principal aí. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui, por trazer tanto conteúdo. E como o Fabiano falou, é sempre muito bom conversar com você. Boa, valeu, foi um prazer estar aqui. Para quem quiser mais saber sobre ABM, tem um livro de ABM da Dev Burgess, eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas tem a versão traduzida já. Acho que é um dos poucos bons livros de ABM traduzidos. Eu acabo sempre pegando referência externa, porque geralmente lá avança mais rápido que aqui, no Brasil. Então eu pego referência externa, e o livro de ABM tem já a tradução em português, tá? Já há algum tempo. É um livro que eu recomendo. Tá? Ela foca muito no Enterprise, mas as dicas que ela dá, o roteirinho lá, é super aplicável para qualquer campanha de ABM. Legal. Se você deixar uma consideração final aí, o microfone é seu, Albert. Qual que é seu? Deixa eu pensar aqui. Ó, pessoal, quem quiser pode entrar, pode me procurar no LinkedIn. Realmente, que o Gabriel comentou, eu posto bastante conteúdo, né? Faço comentários em outros perfis bons também lá de fora, aí dá para vocês acompanharem os outros perfis que também falam sobre ABM, sobre Account-Based Sales, posicionamento, todos esses temas que eu falei de go-to-market. E também meu próprio site, tem uma seção de vídeos que eu vou produzindo quando dá a ideia aqui, eu vou lá produzir um vídeo e coloco lá. Já tem uns 5 vídeos lá, são bem bacaninhas também. Pessoal, eu tenho recebido bons feedbacks, que os vídeos são bem úteis, assim. Bacana. Gente, muito obrigado. Ricardinho, passando a voz para você aí para finalizar o nosso programa da maneira tradicional. Fabiano, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Crescemos demais aqui. Claro, nossa, gente, foi uma aula. Como vocês viram, eu não participei tanto desse episódio como apresentador, porque
Eu estava aqui aprendendo, pegando todos esses conhecimentos aqui e fomentando, né? Mas, novamente, muito obrigado, Parque, por ter aceitado participar. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado, Gabriel. Foi um episódio, assim, sensacional e eu gostei muito. E eu espero que vocês também tenham gostado. A gente chega ao fim desse episódio do Inspira Play, onde a gente explorou a arte de alinhar estratégias de posicionamento, vendas complexas e ABM para impulsionar os negócios. A gente agradece muito, muito, muito mesmo por vocês terem acompanhado a gente hoje. Esperamos que as dicas que tenham sido compartilhadas aqui sejam úteis para vocês impulsionarem suas vendas e o crescimento do seu empreendimento. Fiquem ligados para os próximos episódios do Inspira Play, porque vamos continuar aqui trazendo insights e dicas sobre empreendedorismo e gestão. Até o próximo episódio do Inspira Play, pessoal. Tchau, tchau. Cortou? Trocou?